Olá pessoal, eu sou Sandro Sobrinho, sou terapeuta, educador e idealizador aqui do canal Espírita Renovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se inscreva no canal, nos ajude aí a atingirmos 9.000 inscritos. O tema de hoje é um tema bem diferente, que pode abrir portas para reflexões mais profundas. Eu vou deixar essa sementinha para a gente refletir. E se houver uma outra pergunta sobre, a gente volta aqui para conversar. Você é um androide ou um ser desperto? A maioria da humanidade vive inconsciente em relação à sua realidade mais profunda. Vive dentro de um sistema formatado ao longo dos milênios. A civilização humana foi sendo formatada com os seus papéis, né? Então o indivíduo, ele nasce na Terra, renasce, e repetindo padrões comportamentais, se encaixando em papéis, né? E aqui não há nenhum ataque a esses papéis. Então o indivíduo, ele casa, ele tem uma profissão. O problema é que a maioria da humanidade está profundamente identificada com os papéis. Papel de pai, papel de mãe, de avô, de médico, de padeiro, de professor. Se achando, todo mundo, a maioria se acha um ser da terra, né? Que nasceu, que surge no berço, que finda no túmulo. Existem as religiões, mas a grande massa, mesmo batendo cartão em religiões, acredita que a vida é isso aqui. Se a gente for ali para a rua e perguntar pessoas, o povo, você acredita em Deus? Todo mundo acredita. A maioria acredita. Mas se você falar de imortalidade da alma, que você não é daqui, aí já é um assunto meio estranho. Muita gente vai falar, esse camarada não está bem da cabeça, né? Mesmo frequentando religião, a gente vai muito às religiões para pedir favores, socorros, para ganhar alguma coisa em algum quadrante da nossa vida. Então a gente vive na Terra como um androide, né? O indivíduo é o advogado, então ele é o advogado, o outro é o professor, o outro... E ele se identifica com aquilo, né? Eu sou filho de fulano... Então, eu sou filho de fulano, o meu ser em totalidade, eu sou um produto, um filho. Mas isso tudo é o androide. Né? Alguns seres estiveram na Terra, sobretudo Jesus Cristo, para nos elevar a uma percepção mais avançada da própria realidade humana. Recordemos de Jesus dizendo, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, é minha mãe, é meus irmãos. Um olhar acima da postura de androide na Terra, um olhar de quem está profundamente desperto. Então, os nossos sofrimentos, quase todos estão assentados sobre esse androide que nós somos, essa nossa identificação com o ego, né? O indivíduo está profundamente identificado com a vida material. Aí deu tudo errado nessa dimensão, ele se mata. Porque ele acha que ele é a matéria, que ele acha que ele é... Né? O indivíduo passa um constrangimento muito grande, perde alguém, né? Então a gente ainda está na Terra e acha assim, desencarnou alguém, a gente perdeu, acabou. Aí o indivíduo entra em depressão. É o androide. Profundamente identificado com a materialidade, com a horizontalidade da vida, mas não só com a matéria, também com cargos, né? O indivíduo é rico, está bem vestido, ele é bem atendido, ele recebe todo o atendimento ali porque ele é rico. Não se olha o ser que ele é em essência, ele tem coisas, então por ele ter poder, ele ter dinheiro, ele é colocado num tapete vermelho, é um androide, tudo é o sistema da materialidade, é o sistema do mundo. Né? Então a gente vê Jesus trazendo uma mensagem
de desidentificação de tudo isso e nos conduzindo à realidade que nós somos o quê? Espíritos. Alguns outros seres trouxeram mensagens também nesse sentido, como Osho, né? Embora criou uma confusão muito grande, uma libertinagem muito grande, mas tentou mostrar a criatura humana, com as limitações dele, lógico, não estou aqui comparando Osho a Jesus Cristo, mas ele tentou de alguma forma falar, olha, vocês não são nada disso, vocês estão identificados com algo que não é a essência de vocês. Então todos os grandes seres, os grandes mestres, vêm à Terra tentar dizer assim, olha, você não é isso. Ah, minha vida é uma infelicidade total porque eu tive um pai que não me amou. Aí se você está muito identificado com o sistema, com nessa postura de androide, né, o seu pai, você se vê como um ser que nasceu dele. Mas em realidade, o ser desperto não nasceu do pai biológico. O ser desperto se vê como espírito e filho de Deus. Então ele não fica à mercê dessas emoções totalmente. Ele está mais desperto, ele está acima disso. Observemos Chico Xavier, perdeu a mãe, 5 aninhos de idade. Em vez de se tornar um indivíduo revoltado com a vida, cair na bandidagem, desequilibrar-se, apresentou-se iluminado, quer dizer, nada, levou garfada na barriga quando criança, de uma senhora que cuidava dele, né? Mas ele estava acima dessa identificação, era um ser já desperto. Então o grande caminho da espiritualidade, que nem sempre as religiões contemplam, as religiões costumam encaixar a gente ainda mais no caixote androide, é mostrar que você não é nada disso. Você está. Eu já vi pessoas, por exemplo, com 80 anos, muito preocupadas com alguma questão material, e eu olhando assim, 80 anos, já está na hora quase de fazer a viagem para a vida verdadeira, e ainda está preocupado com a materialidade, né? Se vai perder alguma coisa material, deveria estar doando tudo para fazer a viagem mais leve, né? Então nós somos seres ainda muito doentes, porque nós estamos identificados, nós somos androides, e pouquíssimos despertos, se percebendo como espíritos, filhos de Deus. O que nós somos em realidade? Espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes. E o restante, o restante. O que temos, o cargo que possuímos, os rótulos que carregamos, os caixotes que frequentamos, tudo é transitório. Então as religiões deveriam conduzir a criatura à sua essencialidade. Não é combater riqueza, não é nada disso. É combater o apego às coisas que pensamos possuir. Que o problema também não é ter, né? Estamos até lançando um livro, O Caminho Espiritual da Prosperidade, pela editora Chico Xavier. Quem não adquiriu, solicite aí nos comentários. Vamos dispor, colocar aí o telefone. Mostrando que a riqueza é uma bênção, a abundância. Jesus disse que eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, mas não ser apegado às coisas. E o apego não é só a matéria, não. O apego é um monte de coisa, né? Apego a rótulos, apego a guetos religiosos, apego ao aplauso dos outros, apego às vaias, aos ataques, né? Ih, fulano me criticou, acabou o mundo, coisa de imaturidade do androide. O androide fica preservando, né? O que o outro acha, o que o outro pensa. E o ser desperto? O eixo consciencial, a lei divina que está escrita na consciência. Isso é o que basta. Então é um caminho muito longo, né? E eu acho que será um caminho de muito sofrimento para a humanidade, até os seres despertarem para essa realidade, se desapegarem, né, dessas ilusões. São ilusões, né? Os espíritos dizem que a desilusão é a visita da verdade. E a gente passa uma vida inteira apegado, achando que a gente é o corpo. Tem gente que acha que está no corpo e vai viver sempre, né? O jovem, por exemplo, não concebe a morte. Quando há uma tragédia, cai um avião, um
incêndio, morre muita gente, aí os jovens assustam porque existe a morte. Nem nisso a gente pensa a transitoriedade de tudo. Se a gente vivesse todo dia pensando, isso é tudo tão transitório, o que eu tenho que cultivar? O que o ladrão não rouba, a ferrugem não carcome, nem a traça corrói. O meu desenvolvimento intelecto-moral, a minha afetividade, a minha amorosidade. Mas quem cuida da minha reforma íntima? Não, a gente está cuidando da vida dos outros, a gente está cuidando das coisas, das questiúnculas sociais, dos problemas que não são problemas, mas do nosso ser, da nossa evolução. Isso é o ser consciente. O androide está no caixotinho dele, ele come, faz sexo, dorme, é o ser fisiológico e acha que a vida é isso. E quando não dá certo algo disso, ele está perdido, ele está em sofrimento, aí ele parte para o suicídio, ele entra em depressão. Então, arrancar o ser dessa condição de androide e elevá-lo à condição de ser desperto, como espírito, em experiência de aprendizado na Terra, mas é um processo, né? Diga aí no comentário, você se vê como mais como um androide, dominado pelo sistema das coisas desse mundo, ou você já se percebe um pouco desperto ou desperta, tá? Deixe o seu comentário, obrigado por participar aqui conosco. E sexta-feira a nossa live às 20 horas e domingo eu estarei em Dores do Rio Preto, na Semana Espírita de Dores do Rio Preto, às 19h30, encerrando lá esse evento importante do Centro Espírita João Evangelista, ok? Grande abraço. Toda segunda temos a nossa reunião na CEPAC, às 19h30 aqui na Cidade Espera Feliz, que a gente transmite também aqui pelo canal Espírita Renovação. Compartilhe este vídeo e deixe o seu comentário, é importante para nós. Você é um androide ou um ser em despertamento? Muita paz.